Depois de conversar por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o americano Joe Biden anunciou o envio de um novo pacote de ajuda militar a Kiev. Nosso correspondente Luca Bassani chega diretamente da Rússia, ainda acompanhando todas as informações e os desdobramentos. Luca, boa noite, bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Como você bem anunciou agora, o presidente Joe Biden teve um telefonema hoje com o seu homólogo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciando um novo pacote militar a Kiev, cerca de 125 milhões de dólares em novos armamentos, sistemas de defesa antiaérea. Lembrando que até agora a ajuda militar americana aos ucranianos já supera a marca dos 50 bilhões de dólares, mais ou menos 250 bilhões de reais. Nós vemos também que o Joe Biden disse que o apoio dos americanos à Ucrânia é inabalável e acredita que com a sua sucessora podendo ser Kamala Harris, essa ajuda continuará. Sabemos que a Ucrânia também tem dúvidas sobre a sucessão norte-americana e como isso pode alterar diretamente a guerra que acontece em seu território, já que em outros discursos o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump se mostrou mais favorável a um acordo com o presidente russo Vladimir Putin. Agora, falando sobre a diplomacia, Thiago, é importante mencionar que hoje, pela primeira vez na história da Ucrânia independente, desde 1991, um ministro indiano, primeiro-ministro indiano, esteve no país, Narendra Modi, se encontrou com Volodymyr Zelensky em Kiev e foi lá para ressaltar a sua posição de neutralidade e a sua possibilidade de ser um mediador nesse diálogo entre Rússia e Ucrânia. Modi esteve na Rússia há cerca de um mês, se encontrou com o presidente Putin, eles que já são amigos de longa data, e naquela ocasião foi cobrado pelas potências ocidentais por uma postura mais neutra, já que nas Nações Unidas, assim como o Brasil, a Índia tem sempre optado pela abstenção, pelo caminho da neutralidade. Hoje se encontrou com o presidente Zelensky, garantiu que pode ser sim um mediador desse conflito, falar para ambos os lados e que a paz é aquilo que a Índia busca, ao mesmo tempo em que outras conversas a portas fechadas não foram divulgadas à imprensa. De qualquer maneira, a gente vê a Índia crescendo bastante na sua importância geopolítica, agora já é o país mais populoso do mundo e provavelmente tem outros interesses também na geopolítica asiática, rivalizando com a China e se tornando um país muito influente, tanto para o Ocidente quanto também para alguns países do Oriente, seja na própria Ásia, seja aqui na Europa, a Rússia, como eu disse, amiga de longa data. Vamos ver se de fato essa conversa, que hoje foi extensa, vai render algum tipo de sucesso em transformar essa guerra de 2 anos e meio em uma saída pacífica, uma saída diplomática para esse conflito. Você trouxe uma informação fazendo uma ligação, né, do possível fim dessa guerra ou o andamento dessa guerra com a eleição americana. A imprensa internacional, a imprensa aí na Europa, né, que você acompanha bem, faz qual ligação com isso? Ou seja, se vencer o candidato A guerra pode acabar, se vencer o candidato B, a guerra pode ser postergada. Qual que é a ligação que é feita aí na Europa pelos analistas internacionais? É muito interessante essa questão, Thiago, porque nós temos um dos concorrentes sendo um ex-presidente e os europeus já sabem, ou pelo menos aprenderam naquele momento a lidar com o Donald Trump. A preocupação é que caso o Donald Trump retorne à Casa Branca, a ajuda à OTAN e as cobranças ao bloco serão muito maiores, o que pode colocar a posição da segurança continental em um ponto muito preocupante, e os ucranianos sabem também disso. O Donald Trump disse em alguns discursos de campanha que em 24 horas terminaria com a guerra, logo no primeiro mês do seu mandato. Nós sabemos que isso pode parecer um pouco utópico, mas isso acaba reverberando para muitos americanos que acham que esses gastos com a Ucrânia têm sido excessivos, e também a preocupação dos ucranianos que sabem que agora só vivem um bom momento de poder surpreender dentro do território russo por conta também da ajuda militar, ideológica, financeira dos europeus e principalmente dos Estados Unidos. Então, alguns já estão pensando que vão precisar dar mais dinheiro à Ucrânia, no caso a Alemanha, a França e a Inglaterra, caso Donald Trump volte e mantenha esse discurso que tem feito até agora. Mas, de fato, não sabemos quem ganhará, qual será a postura adotada a partir de 2025. Vamos ficar aqui acompanhando e analisando tudo para a nossa audiência. Sem dúvida. Luca Bassani, nosso microfone na Europa. Bom fim de semana para você. A gente volta a se falar na programação da Jovem Pan.